A circunferência do planeta Terra mede aproximadamente 40 mil quilômetros. Mas você sabia que isso não é simplesmente uma coincidência? Na verdade, o metro, referência de todas as unidades de medidas que adotamos, foi definido com base no tamanho da Terra. Pois é, curioso, né? E para medir o tamanho exato do nosso planeta, olha só, foi necessário um feito épico realizado pelos franceses no final do século XVIII. Ficaram curiosos? Pois é, vamos saber mais dessa história com o nosso colunista Marcelo Zurita. Está no ar o quadro Olhar Espacial. Olá pessoal, saudações astronômicas. Quando há mais de 2.400 anos Protágoras de Abdera disse "O homem é a medida de todas as coisas", talvez não quisesse ser tão literal em suas palavras, mas foi. Naquela época, as medidas eram tomadas usando partes do corpo humano como referência. Cada reinado, cada região, cada cidade mantinha seus padrões de medidas baseadas, por exemplo, na distância entre a ponta do nariz e o dedo polegar, o tamanho de um dedo polegar ou de um pé, sabe-se lá de quem. Não devia ser nada fácil fazer ciência sem nem mesmo concordar com as unidades de medidas. Pois bem, essa confusão durou pelo menos até 1795, quando a França introduziu o sistema métrico decimal, um sistema revolucionário criado para se tornar padrão internacional e científico, e que era baseado em uma medida universal, a Terra. Mas na verdade aquela ideia era antiga. Havia surgido mais de 100 anos antes, quando o astrônomo Gabriel Mouton sugeriu a criação de um sistema único de medidas. A ideia era simples: medir a distância entre a linha do Equador e o Polo Norte através do meridiano que passa por Paris. A 10.000.000ª parte daquela distância seria chamada de metro e seria a base para todas as demais medidas. Só que a adoção de um novo e universal sistema de medidas parecia muito moderna e revolucionária para aquela França aristocrática e feudal. Para que a ideia do metro se tornasse uma realidade, precisaria haver uma revolução. E ela ocorreu. Em 1789, explodiu a Revolução Francesa. Os franceses estavam um pouco tensos e teve muita gente perdendo a cabeça naquele período. A Revolução Francesa teve impactos em várias áreas da política, cultura e ciência. Uma delas foi a reformulação dos padrões de pesos e medidas vigentes no país. E para realizar essa tarefa, a Academia de Ciências de Paris designou uma comissão de cientistas renomados. A comissão logo resolveu adotar a ideia de Mouton, e em junho de 1792, duas equipes lideradas por Delambre e Méchain partiram de Paris para uma missão sem precedentes na história: medir o tamanho da Terra. A medição seria feita no trecho entre Dunkerque, na França, e Barcelona, na Espanha. Conhecendo a diferença de latitude entre os dois pontos, a distância medida poderia ser replicada para se calcular o tamanho total da Terra. Delambre foi em direção ao norte para Dunkerque e Méchain para Barcelona, ao sul. Combinaram de se encontrar em Paris um ano depois, trazendo suas medições para calcularem o tamanho da Terra e definir a medida do metro. Para isso, eles utilizaram um instrumento chamado círculo repetidor de Borda, que funcionava tanto como sextante para medir a latitude pelas estrelas, quanto como teodolito para medir as distâncias. Assim, as medidas foram feitas em trechos pequenos, a partir das torres mais altas de cada cidade. Só que a França ainda estava no meio de uma revolução, então muitos não foram amigáveis ou receberam com desconfiança aqueles astrônomos que estavam ali medindo o mundo. No fim, os percalços, os erros e até mesmo acidentes transformaram aquela missão numa epopeia, que só foi concluída 7 anos mais tarde. A coisa demorou tanto que a França acabou adotando oficialmente o sistema métrico em 7 de abril de 1795, antes mesmo de concluir a medição. Como referência para o tamanho do metro, foi utilizado o cálculo do tamanho do meridiano de Paris, feito por Cassini III, 30 anos antes.
Quando Delambre e Marchand finalmente concluíram seu trabalho em 1799, a medida do metro foi ajustada em alguns centésimos de milímetro. Todas as demais unidades de medida foram redefinidas a partir do metro. O litro passou a ser a unidade de volume e era equivalente ao volume de um cubo de 10 centímetros de lado. O quilograma seria a massa de 1 litro d'água. Seus múltiplos e submúltiplos agora tinham uma base decimal, o que facilitava os cálculos. Tudo passaria a ser mais simples a partir de então, mas não foi. Mesmo na França, a população resistia a substituir suas velhas unidades de medida. Levou quase um século para que os franceses adotassem de fato o metro, e no resto do mundo não foi diferente. Aqui no Brasil, em 1874, comerciantes se rebelaram contra o sistema métrico e iniciaram a revolta do quebra-quilo, quebrando as balanças que utilizavam o quilograma como medida. Como vocês podem imaginar, a revolta deu um bom lucro aos técnicos de balanças, mas não impediu que o sistema métrico decimal fosse adotado no Brasil e em quase todo o mundo. Bons céus a todos e até a próxima!